Saudações, meus amigos. Aqui o canal Forex com Thiago Lacerda. Hoje mais um vídeo curto, aliás, o primeiro de 2020. Um feliz ano novo para todos. Que todos tenham um ano repleto de bons resultados. Esse meu canal ele é focado no mercado de Forex, o mercado internacional de câmbio, para aqueles traders que gostam desse mercado e que querem conquistar consistência e que por já terem insistido numa forma tradicional de operação, não têm tido resultados, estão abertos a encontrar uma maneira alternativa de enxergar o mercado, uma maneira que me possibilite operar de forma menos estressante, de forma mais consistente. Esse é o meu objetivo com esse canal e você é sempre muito bem-vindo. Agradeço as mais de 1000 pessoas que se inscreveram no canal e espero que esse canal continue a crescendo com a ajuda de vocês. Vocês são muito importantes para que eu possa fazer esse canal crescer e compartilhar essas informações com cada vez mais pessoas. O meu interesse primário é levar o mercado de Forex de uma maneira a facilitar o entendimento de cada um. Eu recebi muitas solicitações no final do ano passado para que eu me pronunciasse sobre a questão do backtest, isso mesmo. A maior parte dos traders de Forex que eu conheço levam o backtest como sendo uma maneira muito importante, eu diria até essencial, para validação de determinada estratégia. E eu sou um cara que já vou na contramão dessa ideia e vou explicar por quê. Mas antes de você concordar ou discordar comigo, eu quero te pedir que abra um pouco a reflexão e tente compreender o que eu estou tentando mostrar com esse vídeo, para que você não venha a me interpretar mal. Né? Eu não quero chegar aqui e dizer que vocês devam deixar de lado o backtest. Não, ele pode ser e é sim uma ferramenta útil em vários casos, em várias situações. No entanto, algumas características importantíssimas precisam ser levadas em conta e é por isso que eu vou fazer esse vídeo esclarecendo a minha opinião. Quando eu falo de opinião, é importante eu deixar claro aqui, e já tenho deixado claro isso no decorrer dos vídeos, e que é algo individual, ou seja, eu vou falar a minha opinião frente à minha consciência, frente à maneira que eu enxergo o mercado e a maneira que eu opero, ou seja, a maneira que eu tenho levado em conta para ganhar meus resultados. Os meus resultados estão expostos em MQL5, na descrição do vídeo você pode ter acesso ao MQL5 das minhas contas reais, de forma que eu não estou falando aqui algo que eu não vivencio na prática, ok? Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu ensino, os indicadores que eu utilizo, aquilo que eu mostro, eu tenho aplicado em contas reais com o meu próprio dinheiro. Ou seja, eu não tenho o menor interesse em perder dinheiro e muito menos gostaria de que os meus seguidores perdessem. Portanto, o que me motiva aqui é provocar o esclarecimento e a reflexão em frente a uma análise um pouquinho mais acirrada, porque eu tenho visto uma mecanicidade muito grande no mercado de Forex, ou seja, as pessoas simplesmente repetindo receitas. E isso não funciona, né? Se o mercado fosse algo que me possibilitasse simplesmente escrever uma receita de bolo, espalhar para todo mundo e todo mundo seguisse a risca e obtesse os mesmos resultados, né? Se fosse algo que tivesse esse tipo de padrão, a gente até poderia considerar algumas diferenças na minha abordagem. Porém, a gente sabe que isso não acontece. Está aí, por exemplo, a questão dos robôs. Inclusive, eu vou ter uma live quinta-feira falando sobre isso. A gente sabe que a padronização não funciona no mercado de Forex. E eu arrisco a dizer que não funciona em mercado algum. Mas algumas pessoas insistem em seguir determinados padrões. E o que nós vamos dizer, né? O que vale no final das contas é o resultado. Portanto, se você que está me assistindo tem um estilo tradicional de operação, price action tradicional, opera a curtíssimo prazo, com stop loss definido e tal, e utiliza o backtest e julga que isso é necessário para você, ótimo, você tem um estilo próprio. Dentro do meu estilo, ou seja, o estilo que eu adotei para operar, e é o estilo que tem dado resultados para mim, que não é um estilo de curto prazo, não é um estilo de scalper, ou um estilo de intraday ou de swing trade comum, não. O meu estilo, o estilo que eu adoto, é um estilo de position trading, ou seja, posicionamento de médio e longo prazo, onde as minhas operações são atemporais, eu não uso stop loss
e faço o meu gerenciamento de risco a partir do meu nível de margem, a meu ver, o backtest não tem um significado tão essencial na minha maneira de analisar o mercado e eu vou argumentar e mostrar a vocês o porquê. Antes disso, eu quero mostrar a tela do meu computador aqui. Vamos pegar uma das minhas contas reais. O pessoal que tem acompanhado o meu canal sabe que essa é minha conta didática. As operações que eu faço nessa conta são operações reais. E aqui eu tenho uma das paridades que eu mais utilizo para operar, que é o AUD JPY. Primeiramente, pelo contorno de mercado, ou seja, pela situação de mercado que essa paridade vive atualmente, que é a oscilação do preço em cima de uma zona de reversão. Isso mesmo, né? Esse indicador, já falei aqui no canal, CapZec, ele me indica as zonas de reversão, então quando o preço está abaixo da margem, eu tenho uma região de oversold, ou seja, a finalização da tendência de queda, ou seja, a tendência de venda, e a troca de tendência aqui para que ele busque essa região mediana do canal. Essa regiãozinha tracejadinha aqui é o cálculo da mediana do canal, onde teoricamente as oscilações permanecem por mais tempo, ou seja, o preço permanece por mais tempo em cima ou próximo dessa região. E tende a equilibrar-se em cima dessa região, desde que a paridade, ou seja, os países envolvidos no par aqui sejam países de economia forte. Então aqui eu tenho Austrália e Japão, duas das moedas principais, aí, são duas das tantas moedas principais do mundo. São 8 moedas principais, certo? As 3 primárias que eu costumo chamar, que é o dólar, o euro e o libra esterlina. Depois as secundárias, que são ien japonês e franco suíço. E as terciárias, que seriam o dólar canadense, dólar australiano e dólar neozelandês, no sentido de que são as moedas mais negociadas em termos de volume e em termos de força econômica dos países envolvidos. Muito bem, mas não é esse o ponto do vídeo hoje, a questão do backtest. Nós vamos chegar, eu só queria que vocês observassem primeiramente num ponto. Aqui eu tenho o gráfico de longo prazo, então dentro do estilo de operação que eu sigo na minha vida, eu sempre pego uma função mais fundamentalista da moeda, que é aquela condição que eu já falei aqui no canal de que quando eu tenho 2 países de economia forte, ou seja, 2 moedas de países economicamente estáveis, a tendência natural desse par é oscilar sobre uma mediana. E quando o preço desse par, dessa paridade, está localizado nas zonas de reversão, eu consigo fazer entradas na direção média desse canal com extrema tranquilidade, certo? Porém, aqui entra um detalhe importantíssimo do meu estilo de operação. O detalhe é, se eu sou um position trading, né? Se eu trabalho com posicionamento, um trader de posicionamento, a minha operação ela é atemporal. Significa que ela pode ser aberta e fechada no mesmo dia, no intraday, ou ela pode demorar alguns dias, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, não importa o tempo. Eu estabeleço um ponto de entrada, estabeleço um alvo definido que normalmente é próximo dessa região média, e aí eu espero o tempo que for. Isso não significa que eu vou ficar com a operação trancada, eu abro e fecho operações, escalpeio o mercado à vontade, porém sempre em função do gráfico maior. Falando um pouquinho de backtest agora, o que significa isso na prática? Vamos voltar a imagem para mim. O backtest nada mais é do que eu estabelecer a um software específico uma estratégia predefinida. E ele pega aí o histórico do mercado e aplica essa estratégia para ver o que ela representaria se ela fosse executada na prática nesse momento de mercado que passou, ok? Então aqui entra um primeiro ponto importante. Existe uma frase importante de mercado que a gente vai ver, né, de forma muito utilizada, digamos assim, que diz o seguinte: os resultados passados não garantem resultados futuros. Eu vou repetir. Resultados passados não garantem resultados futuros.
Essa ideia, ela é muito utilizada. Se vocês, por exemplo, colocarem no Google, vamos colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui, resultados passados não garantem resultados futuros, e observe a quantidade, né, de citações que eu tenho sobre essa mesma frase. Não dá nem para dizer de quem é, na realidade, o autor da frase, porque tanta gente já se apropriou disso, tá, que nós não temos, né, como determinar o autor, porque é um pensamento muito sui generis, tá? É um pensamento que traz para o investidor uma reflexão. O mercado, ele possui um dinamismo infinito e é praticamente impossível nós prevermos todos os elementos que vão determinar a variação do padrão de oferta e demanda que gerencia o mercado. Ou seja, devido eu ter elementos infinitos, o que acontece? Eu não consigo estabelecer num backtest as propriedades totais de uma estratégia. O que eu posso saber é se essa estratégia funcionaria ou não dentro do histórico do mercado até aqui. Só isso. Outra coisa, se eu colocar aqui no Google backtest, Forex backtest, por exemplo, eu vou encontrar diversas páginas, diversos resultados de sites ensinando a fazer backtest. Eu já olhei alguns, né? Como fazer backtest, uma estratégia de trading, né? Aqui artigos de corretoras, etc., de sites, de orientadores financeiros, né? Querendo colocar para vocês, e alguns deles eu li, o cara quer colocar para vocês que é imprescindível você utilizar um backtest ou fazer com que a tua estratégia passe de maneira adequada num backtest para então ser aplicada na tua vida prática, ok? Só que agora entra um contraponto da reflexão. E veja bem, pessoal, volto a colocar para vocês, esse contraponto, ele tem sinergia dentro da minha maneira de operar, do meu estilo de investimentos. Aqui na Infomoney saiu um artigo sobre backtest, tá? E observe alguns pontos. Eu não vou ler o artigo inteiro, mas eu gostaria de ler alguns pontos para vocês, tá? Observe aqui, ó. O título desse artigo pode parecer contraditório num primeiro momento, visto que além de entusiasta, sou desenvolvedor e pesquisador na área de trading quantitativo. Mas me lembro bem, quando lá pelos idos de 2004 comecei minha carteira no mercado financeiro, eu tive meu primeiro contato com a ferramenta MetaStock. Naquela época havia pouca informação disponível, talvez por conta de um pequeno tamanho do mercado brasileiro, que então contava com pouco mais de 100 mil investidores cadastrados na bolsa. Pelo menos para mim, aquela ferramenta era o que havia de mais moderno no mercado brasileiro, em meio a algumas empresas nacionais que forneciam invariavelmente soluções de gráficos e notícias voltadas para o mercado brasileiro. Nada se comparava às funcionalidades do MetaStock, ok? Ele vai contando a história dele aqui, ó. A possibilidade de testar estratégias e antes de colocá-las em prática era algo fascinante. Minha formação acadêmica, minha facilidade com análise de estatística de dados me ajudava muito a compreender todos aqueles números, blá, 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 blá. Olha só o que ele começa a contar agora. Como agente autônomo da XP, pude participar de boa parte da história da empresa. Foco da corretora em educação era algo realmente diferenciado. Quem vivenciou naquela época certamente se lembra da famosa combinação de médias móveis, de 9,40 da XP, ou seja, era uma orientação gráfica, tecnicista. Em outras palavras, análise técnica, tá? Ou ainda o indicador proprietário, o atrator, entre outros. Os caos internos da corretora eram úteis, não apenas para disseminar conhecimento junto à sua base de assessores, mas também e principalmente junto à base de clientes. Mas, como tudo na vida, era natural esperar uma evolução também nessa área. Alguns sinais gerados pela famosa combinação de médias não eram tão bons. Naturalmente, uns davam lucros e outros prejuízo. Com isso, não apenas assessores, mas também clientes, agora com conhecimento maior sobre estratégias operacionais, começavam a questionar a eficácia da estratégia e, obviamente, recorriam aos famosos backtests para analisá-la.
Como a primeira ferramenta de análise, os backtests são extremamente interessantes. Mesmo traders e investidores mais experientes certamente não abrem mão da análise visual, da evolução de uma curva de capital ao longo do tempo. Entretanto, com a chegada de ferramentas para desenvolvimento de estratégias de negociação automatizada, ok? Então aqui entra as estratégias de robôs principalmente, como o MetaTrader 5, é natural que surja um número cada vez maior de desenvolvedores e com isso multiplicam-se também as estratégias capazes de performar bem em backtests, que geralmente são mostradas como verdadeiros troféus por desenvolvedores e seus clientes. Agora vem o ponto-chave do artigo, tá? Depois vocês vão ler com calma esse artigo do Infomoney. Basta pesquisar infomoney.com.br, depois eu coloco no comentário fixo aqui o link, tá? Você pesquisa lá, você acredita em backtest, vai vir esse artigo. O que pouca gente sabe é que um simples backtest pode esconder vários problemas, e abaixo eu elenco aqueles que, no meu ponto de vista, no ponto de vista do autor do artigo, são os mais comuns. E aqui eu cito alguns junto com o cara aqui, ó, Over 15. Com o aumento do poder computacional dos PCs modernos, é fácil, rápido e barato realizar centenas de milhares de backtests numa mesma base de dados. Portanto, a chance de você encontrar testes perfeitos aumenta substancialmente. Vamos comentar? O que é isso, tá? Devido ao grande aumento da capacidade de dados, você encontra num histórico de plataforma inúmeras situações. Então fica muito mais fácil você encontrar períodos de tempo onde a tua estratégia performaria muito bem num backtest. E muitas vezes o investidor se auto-engana. Ele pega uma faixa de tempo onde a estratégia dele foi muito bem performada e ele fala assim para você, olha só como o backtest dá tantos % de sucesso. Certo? Olha aqui um outro ponto, ó. Engenharia reversa. O aumento da quantidade de estratégias pode facilmente levar desenvolvedores a descobrir como os dados de uma plataforma são gerados durante backtests. E, obviamente, isso pode facilmente levar ao desenvolvimento de estratégias que performem perfeitamente nos dados, mas que teriam desempenho pífio quando levadas a uma conta real. Vamos comentar? Quando você trabalha aquilo que passou, você trabalha uma situação hipoteticamente ideal, ou seja, onde o teu indicador entraria corretamente e sairia corretamente. Só que em uma situação real, especialmente quando você estiver operando de forma manual, isso não acontece, pessoal. É impossível você prever o universo de determinantes que existe tanto na oferta como na demanda. Então o que acontece? Muitas vezes você performa muito bem num backtest, só que quando você vai para a conta real você erra. Por quê? Porque no momento real a dinâmica é outra. O fator psicológico é outro, ok? Mais uma vez, voltando àquela citação célebre do mercado de que resultados passados não garantem resultados futuros. Um outro ponto aqui para você refletir. Veja bem, o cara do artigo aqui, ele não está dizendo que o backtest é ruim ou negativo, que você não deva fazer. Ele está dizendo que você precisa levar em consideração esses aspectos. Olha aqui, ó, o 3, base de dados. Ainda não existe no mercado uma base de dados baseada em tickets reais que sejam longa o suficiente. 5 anos, por exemplo. Tá, isso já foi superado. Já existe bases de dados, sim, de mais de 5 anos até de mais de 10 anos, especialmente no mercado de Forex. Porém, vale salientar aqui, ó, para testar de forma satisfatória a estratégia de negociação automatizada. Com isso, todos os backtests de estratégia tipo scalper ou de alta frequência deve ser visto com desconfiança caso utilizem uma base de dados que não seja baseada em tickets reais. Isso porque existe, quer você queira, quer você não queira, uma diferença circunstancial naquilo que é o mercado real do provedor de liquidez e daquilo que é uma base de dados gravada. Ok, gente? A dinâmica de variação é diferente. Olha aqui, ó, o quarto ponto. Metodologias erradas. O processo mais comum utilizado para a seleção de estratégias é ainda a otimização pura de parâmetros. O processo que é sofrível do ponto de vista científico leva facilmente à seleção de estratégias ruins. Isso mesmo, o cara, ele compulsoriamente escolhe um indicador e coloca no seu backtest,
ou escolhe um grupo de indicadores ou um determinado comportamento frente a resultados de indicadores e coloca no seu backtest, certo? Então assim, ó, existem estratégias que são estratégias ruins e às vezes o trader ele tem a tendência de querer se enganar com isso, para querer forçar a sua estratégia a passar, a performar bem num backtest, e aí quando ele chega em conta real ele toma stop direto. E é isso que eu vejo acontecendo com vários amigos meus, e vários amigos meus que defendem o backtest. Portanto, pessoal, já dando uma interrompida aqui nesse ponto 4, prestem atenção, a dinâmica de uma conta real, especialmente o fluxo real de informações, ele deve ser muito mais fundamentalista do que grafista, do que tecnicista. Existe uma frase no mercado financeiro que eu já li em alguns livros de trade, não só para o Forex, mas é comum essa frase em outros mercados também, em outros derivativos, que diz o seguinte: o fundamentalismo sempre vence. Isso mesmo, ou seja, você não pode se basear somente no gráfico. E isso, aqui cabe o recado para aqueles meus amigos, e tem vários profissionais que eu admiro, que são scalpers, onde a técnica do cara é curtinha e ela baseia-se exclusivamente em gráfico. O que acontece? Saiu uma notícia, saiu uma tweetada do Trump ou de qualquer um, ele perde, ele leva o stop. Em alguns casos, a volatilidade é tão alta que a corretora não consegue pagar o stop do cara. Ele vai ter o stop muito abaixo, ele perde muito mais dinheiro do que ele esperaria. Então, você optar por um estilo de position trading, você optar por um estilo onde o teu gerenciamento de risco ocorra a partir do teu nível de margem e não mais a partir do teu posicionamento, é uma via alternativa muito plausível para você vencer essas dificuldades. Olha aqui, ó. Por outro lado, há alguns anos existem metodologias consideradas mais adequadas, sendo um dos melhores exemplos o processo chamado de Walk Forward Analysis, desenvolvido por Robert Pardo. Entretanto, o processo é de difícil implementação, o que leva a maioria dos investidores e desenvolvedores a optar pela otimização pura de parâmetros, que além de fácil implementação é também de fácil compreensão. Olha o ponto 5 do cara. Antes vamos comentar isso aqui. Ó. Então existem metodologias mais interessantes do que o backtest, e não só essa que ele cita aqui, existem outras metodologias, outras abordagens, onde o backtest acaba caindo para segundo plano e deixa de ser o essencial para a tua estratégia. Seja uma estratégia aplicada de forma manual, ou seja, algum robô que você esteja programando. Tá? Eu vejo alguns amigos meus dizendo assim, não, eu criei um robô e já submeti aí a backtests aí dos últimos anos e ele performa super bem. Aí o robô vai para o campo e em pouco tempo ele quebra a conta do sujeito. O que deu errado? Deu errado pelo seguinte, por mais longo que seja o histórico que você esteja analisando, você nunca vai conseguir prever com exatidão o que acontece daqui para frente. Não existe bola de cristal no mercado de Forex e no mercado de derivativo qualquer. Não existe bola de cristal. A cada instante você tem que ter o teu feeling pessoal. Então isso é um ponto que a gente vai deixar para quinta-feira na live, quando a gente estiver falando de robôs, tá? Eu vou estar trazendo, inclusive, um convidado que é especialista nisso. Vamos lá. Objetivos errados. A maioria dos backtests visa encontrar estratégias que sejam capazes de gerar lucros altos apenas. Entretanto, pouca ou nenhuma atenção é dada a outras características de uma estratégia, como drawdown, como fator de lucro ou taxa de acerto, por exemplo, sabendo-se que a maioria dos investidores não tolera longos períodos de rebaixamento e de curva de capital. Seria óbvio dar atenção para esses e outros fatores quando analisar uma estratégia. E aqui cabe comentário. 99% dos traders, 99,9% dos traders que eu conheço seguem exatamente esse parâmetro. O cara não aceita drawdown alto, ele quer o lucro rápido. E justamente por isso que eu falei que eu vou na contramão. A estratégia que eu utilizo, ela preza
por uma consistência ao invés de um lucro rápido. Por isso que eu mencionei também que é atemporal. Se eu precisar esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses para fechar uma posição, eu irei esperar. Então o drawdown para mim não é tão negativo como o processo de eu ser estopado, por exemplo. Eu prefiro um drawdown alto, onde eu não precise fechar a operação no negativo, mas que ao mesmo tempo essa operação volte para o positivo no futuro e eu feche com lucro, do que eu desistir da operação a partir de um stop loss, por exemplo, e perder dinheiro. Então tudo é uma questão de estilo e de abordagem. Olha como é que ele conclui aqui. Por mais contundentes que essas críticas possam parecer, acredito que o próprio aumento na quantidade de usuários e desenvolvedores de estratégias automatizadas acabe levando a uma evolução nesse mercado. Apesar da curva de aprendizado de programação ser muito mais rápida que aquela relacionada à análise estatística de dados, creio que mesmo desenvolvedores iniciantes terão que se adaptar às demandas de um mercado cada vez mais competitivo e exigente. Acredito também que em breve teremos empresas especializadas em Trading Research no Brasil e que em breve essa área de estudo será tão comum quanto o Equity Research, por exemplo. Somente com o desenvolvimento dessa área poderemos acreditar de fato em backtests baseados em estratégias robustas e descartar inúmeros troféus, entre aspas, que surgem todos os dias. Esse artigo, pessoal, é de Rodrigo Malacarne, ele está disponível no Infomoney e eu quis trazer isso para vocês e agora vou estar concluindo com a minha opinião e o meu fechamento aqui da ideia. Alguns pontos importantes desse vídeo. Backtest pode ser usado? Pode. Nada contra, nada errado. Mas desde que você entenda o que você está fazendo. Você está estabelecendo uma estratégia que você está criando a um histórico que já passou. Ok? A um histórico que já ocorreu. Você não está desenvolvendo uma estratégia e submetendo a todas as situações possíveis do mercado. Esse é um erro comum que você, como investidor iniciante, precisa evitar. Quer criar uma estratégia manual ou automatizada em forma de robô e quer submeter a um backtest para fazer uma análise? Perfeito. Porém, compreenda que você está submetendo a um período de tempo que já foi. A dinâmica do mercado daqui para frente é imprevisível, certo? De forma que qualquer estratégia, seja esta automatizada ou manual, você como trader deve ficar em cima, fazendo os ajustes, gerenciando o risco, ok? Operando de forma tradicional ou de forma alternativa como eu. Muitos que operam de forma tradicional, curtinho, com stop loss, do price action puro, por exemplo, gostam do backtest, porque em alguns momentos, como o mercado é cíclico, as situações voltam a ocorrer. Só que, volto a dizer, a infinidade de situações possíveis nunca vai ser contemplada por um backtest. Então você tem que esperar a situação que nunca ocorreu, você tem que esperar o flash crash, você tem que esperar aquela coisa inusitada, a bomba atômica que caiu num país que você nunca imaginava que ia cair. Você tem que esperar isso. E isso só vai ser resolvido se você se proteger, não só com o teu stop loss, que muitos acreditam que seja a salvação da pátria, e não é. Eu conheci muitos traders que mesmo operando com stop loss, quebraram conta várias vezes. Por quê? Porque num determinado flash crash, a tua corretora não respeita o stop loss. Ela vai buscar esse stop loss 5.000 pontos para baixo, você já quebrou. Em momentos de alta volatilidade, de alto spread, teu stop loss não aguenta, entende? Então você tem que se proteger com nível de margem, você tem que se proteger com outros elementos. E se você optar 100% pela estratégia baseada em nível de margem, em position trading, o backtest passa a ser irrelevante para você. Porque não importa, o que você espera é o fundamentalismo daqui para frente. E você tem um alvo definido e você vai esperar o tempo que for. E dentro do seu nível de margem, você vai operando, realizando lucro e realizando lucro. Ok? Então fica aqui a dica. Backtest não é essencial, não é imprescindível. Ele pode ser usado sim sobre algumas circunstâncias e sobre algumas estratégias. Então não seja leviano e tipo proselitista de santo grau, porque isso não existe no mercado.
Não adianta nada você vir falar para mim que, porque eu levo em consideração o backtest de tantos anos, o drawdown de tantos anos, e você está tomando stop direto e fechando negativo direto e quebrando conta. Ok? Eu não uso nada disso e estou fechando positivo direto e lucrando e ganhando dinheiro com o mercado. O que você prefere? Defender a tua ideia ou defender o teu bolso? Presta atenção nisso. Eu não estou dizendo que não deva ser feito. Não estou dizendo que seja inútil por completo. Não. Ele pode ser usado como referência, o backtest, porém dentro de uma realidade que já passou. E você, como uma pessoa inteligente, sabe que aquilo que já passou não é garantia de que vai se repetir para frente. Obrigado a você que assistiu. Compartilhe esse vídeo, eu também vou compartilhar nas redes sociais. Se você puder curtir e se inscrever no canal ativando o sininho da notificação, eu fico muito grato porque assim você me ajuda a fazer o canal crescer e a levar informação gratuita e de qualidade para todos. E por último, lembrem-se sempre que essa minha mensagem não é para você que opera tradicionalmente que está tendo resultado positivo. Se você está tendo sucesso, parabéns, eu fico feliz por você. Essa minha mensagem é para aquelas pessoas, para você que está me assistindo, que tem tentado, já fez curso, já gastou dinheiro e não virou a chave, não tem resultado positivo, está recebendo stop direto, está se perdendo em backtests e não tem funcionado. Se você está nessa situação e tem a mente aberta e se permite experimentar algo diferente, eu tenho uma estratégia consistente que pode te ajudar a virar a chave. Fica comigo e acompanhe os próximos vídeos nesse canal. Um grande abraço a todos.